Estamos de volta, quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Quem está aqui com a gente, nosso querido Gino Camarota, psicanalista, saiu lá da capital de São Paulo para nos orientar sobre pessoas falsas, pessoas hipócritas, como é que a gente lida com esse tipo de pessoa e, além do mais, percebe os sinais de que estão usando a falsidade com você. Será que você usa falsidade? A gente usa falsidade? Pode usar de vez em quando, né, Luquinha? Solange, eu tô com um caso aqui que realmente é complicado. Olha só, essa querida comentou comigo aqui o seguinte: ela estava casada e na frente da casa dela, a vizinha dela era muito amiga dela. Depois de anos de casamento, ela descobriu que a vizinha tinha um caso com o marido e hoje o marido simplesmente atravessou a rua e está morando com a vizinha. E ela disse que esse tempo todo, depois descobriu que a vizinha estava sendo falsa, que manipulava toda a situação para conseguir pegar o marido para ela. E ela tem que lidar com isso todo dia. Se a gente, de repente, como que a gente consegue ter essa sensibilidade? De que estão sendo falsos. Porque imagina se ela tivesse tido antes, de repente, ou ela teria terminado o casamento, ou teria conseguido resolver a situação, né, Solange? Existe sinal da falsidade, Gino? Existe. O problema é assim, quando a gente identifica muita coisa no outro, é porque a gente também tem esse sinal, né? É aquele grave problema. Quando a gente não percebe, mostra que a gente não tem esse problema. O que é hipocrisia? O que é falsidade, né? É aquilo que é assim, eu tenho algo, eu sou de uma determinada maneira, mas eu não admito isso. Então eu acuso o outro, então eu condeno o outro, mas eu não consigo fugir disso. É um conflito muito grande que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, é só a gente pegar, por exemplo, os casos de grandes declarações homofóbicas que a gente tem e descobre que aqueles que pregam o fim da homossexualidade e tudo mais, na verdade, são também. Por quê? Porque é inadmissível para essa pessoa encarar as duas coisas. Então, ela precisa condenar no outro, mas ela age daquela forma. Alguns de forma mais inconsciente, outras de forma mais consciente. Tudo é hipocrisia. É um transtorno, é um problema que tem que ser tratado, porque isso é uma defesa usada em exagero. E tudo que é usado em exagero é uma doença. Então a gente não tem como identificar quando a gente não tem aquele traço na gente. Você passou por um caso em que você foi traída pela vizinha, como poderia ser alguém de mais de quilômetros, não alguém do outro lado da rua. Você depositou a sua confiança. Se você acreditou, é que a gente tem mania de achar, a gente acreditou e foi bobo, né? Mas ser bobo não é bem ser bobo, né? Na verdade, você foi autêntica, você depositou sua confiança, como eu respondi para outra pessoa que ligou para cá. Você acreditou, você fez a sua parte, você não agiu com maldade, você não agiu com nenhum transtorno, vamos dizer assim. Como tolerar isso? Você tem que passar por cima. Era uma coisa que você... essas pessoas não merecem você. Pensa dessa seguinte maneira: elas não merecem você. E você tem que ser mais você. Claro, né? Vai pra frente. É duro, é difícil. Não se cura da noite pro dia. Não pensa acordar amanhã como numa novela e acordar amanhã curada. Não é assim. Mas todo dia a gente vai vendo as mudanças, até que um dia vai desaparecer, você não vai sentir mais, você vai sentir pena das pessoas. É verdade. E você falou uma coisa que meu pai sempre falava, né? A maldade está nos olhos de quem vê. Então, se você não viu a maldade, é porque ela não existia para você, né, Luquinha? Bem isso mesmo. Antes de atender a linha, um beijo mais que especial para Ana Cláudia de Taubaté, também os filhos dela, Natália e Gabriel, e o marido dela que está lá em Lorena também acompanhando a gente, o Cláudio Correia. Obrigado pela companhia de vocês. Mandar um beijo especial para a Giovana e para o Pedro também, que vieram acompanhar de pertinho o programa hoje. E a Maria aqui de São José está na linha para conversar com a gente. Oi, Maria. Oi. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, querida. Pode falar. Oi, então, boa tarde. Boa tarde. Eu queria inicialmente parabenizar-lhes pelo programa e assim, eu não tenho tempo para estar vendo, mas eu mexendo agora nos canais, acabei realmente vendo o programa de vocês e achei muito interessante por se tratar assim, de vocês estarem abordando várias questões de interesse público, principalmente, né? Obrigada. E eu queria aproveitar esse momento para, assim, fazer até uma sugestão para que vocês possam fazer uma matéria sobre a questão dos remédios de alto custo fornecidos aí pela prefeitura, entre a prefeitura de São José, a questão da saúde, da
Eu entendi, minha linda. A gente está com um probleminha aí no sinal. A gente já está fazendo uma matéria bem grande, viu? Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua atenção. Não é só aqui em São José dos Campos que está acontecendo esse tipo de problema. Algumas prefeituras cortaram aí a distribuição de remédios de alto custo, o que vai contra a Constituição Federal. Então, a gente está fazendo, sim, esse tipo de trabalho para ver se, pelo menos nisso, que é um direito do cidadão brasileiro, a gente consegue resolver parte desse problema, né, Luquinha? Pois é, olha só, Solange, quando você pensa que tem uma amiga de verdade e de repente percebe que ela era a sua maior inimiga, foi o que aconteceu com essa querida, que ela mandou um desabafo pra gente no WhatsApp, dá uma olhada. Eu achava que tinha a melhor amiga, mas era falsa. Na minha frente era amiguinha, vai amiguinha, vem, eu gosto de tu, isso, aquilo, outro, e quando era depois, falava por trás de mim. Quando você se aproximar das pessoas, você veja que não é desse jeito. A gente tem que ser verdadeira, a gente tem que ter sentimento, a gente, antes de tudo, viu, a gente tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Irmão. Tem que se unir, viu? Se uma conta um segredo pra você, você tem que guardar, porque é segredo. Já chega de amiga falsa, dessas tipos de amiga que se diz que é sua amiga e por trás é uma salamandra. Salamantra é boa, essa daí eu nunca tinha ouvido falar, né? A gente percebe uma revolta também aí nessa querida aí, que parece que foi traída pela amiga. A falsidade tem tudo a ver com a traição, Gino? Não necessariamente, que é assim, vamos dizer da seguinte forma, que agora que a gente estava aqui progredindo no programa, me ocorreu um exemplo que eu não vou ser tão literal. Mas às vezes a gente precisa ser falso para ser educado. Para ser educado, porque a gente pode pensar determinadas coisas não são como a pessoa imagina, então a gente tem que ser um pouquinho falso, como as mentiras brancas, né? A gente tem que ser um pouquinho falso para ser educado, para não desrespeitar a pessoa, para não magoar a pessoa. Então, tudo bem. Agora, quando eu preciso mascarar demais aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, porque eu acho que não vai ser aceito ou não vai ser aceito, aí sim, aí acaba se tornando uma coisa da hipocrisia, da falsidade. Se eu traio alguém, é porque eu estou disfarçando os meus sentimentos. Certo? Se eu não estou dedicando ou sendo honesto com alguém, eu estou escondendo alguma coisa. Então, eu estou sendo hipócrita. Eu não estou realmente abrindo para a pessoa a forma como eu tenho que viver. Como eu gosto de viver. Olha, eu não quero ficar só com você, eu quero ficar com outros. Mas eu quero continuar com você porque me dá isso. A pessoa não vai aceitar. Então, ela não vai aceitar, a verdade não vai ser adequada para mim. Então, eu tenho que mentir. Aí já não é uma educação, né? Aí a gente já vai entrar no campo da hipocrisia. No campo dos relacionamentos aí com problemáticos. Acontece bastante, né? A gente vai fazer um programa sobre isso de presente de Natal. Sabe aquele presente que você detesta, mas você fala, ai, amiga, adorei, aquela coisa. É um pouquinho de falsidade, mas é para não magoar, né, Luquinha? Pois é, já a gente conversa sobre esse assunto mesmo, que vai ser bem legal, né? Solange, o verão tá pertinho, o pessoal tá incomodado às vezes com a barriguinha, né? Sei lá, celulite, flacidez, que incomoda muito às vezes a mulherada e os homens também. Olha, não precisa se preocupar mais não, porque ainda dá tempo de ficar com tudo em cima. Olha que dica incrível do quadro Forma e Beleza. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. O verão tá chegando e com ele vem férias, praias, piscinas e também gordura localizada. Ou não, né? Porque hoje aqui no Forma Estética e Beleza a gente vai falar um pouco mais sobre tratamentos que tiram essas gordurinhas. Veja só. Aqui no Forma existem vários tratamentos para gordura localizada. Os tratamentos assim que mais fazem sucesso aqui na Forma são as combinações que nós fazemos para que a nossa paciente saia daqui com redução de medida imediata. Agora eu já ouvi dizer que o congelamento é um dos tratamentos mais procurados, né? Este congelamento, Débora, nós chamamos de criolipólise. Nós sempre fazemos o tratamento da criolipólise associado a outros tratamentos. 2 aparelhos, um que entra com a diminuição da gordura por meio de um ultrassom, outro com a função de remodelação corporal com endermoterapia vibratória e a remodelação corporal também manual, que aí
potencializa mais a ação e o efeito destes outros tratamentos, além dos ativos que nós utilizamos junto com todos os equipamentos. Tudo para deixar você mais bonita ou bonito para esse verão já, hein? Bom, e a partir de janeiro, quem quiser tirar a carta de motorista vai ter aulas aí no simulador, Solange. Olha que diferente. Uma câmera vai gravar as reações do aluno em vários tipos de situação. Com o novo equipamento, o valor do curso deve subir, em média, de R$300. Pois então, é. salva aí um pouquinho, E né? as escolas têm até o final desse mês para comprar o equipamento, né? Que é caro Não quero mesmo. falar nada não, mas deve ter gente ganhando bastante com isso, né? Com certeza, né, Solange? É. Já viu um cachorrinho louco por brócolis, só? A gente vai ver no próximo bloco e tem também o carinho do pessoal de casa, olha só. Beijo, Sol, beijo, Lucas. Sempre vejo seu programa.